muita sombra. Vou fazendo. Nossa, não sei. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou ligar. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo, então eu tô aqui fazendo o meu Oi Universal, né? Porque aí todo mundo se sente acolhido por este canal. Gente, eu não desisti, eu não sumi. Não vou prometer regularidade também não, porque tem umas metas de ano novo que a gente faz e depois não consegue cumprir, né? Então não vou prometer regularidade também não, mas vou me esforçar para. Muita coisa aconteceu desde o nosso último vídeo aqui. Tinha comentado, né, que eu entreguei a dissertação e ela voltou com correções que eu preciso fazer, mas foi muito bem avaliada e por isso eu fiquei muito feliz, né? Eu vou fazer uma série de vídeos aqui quando ficar pronta, destrinchando a dissertação para vocês, capítulo por capítulo. Acho que a gente vai conseguir produzir um conteúdo bem bacana. Só que, pra gente não ficar só no tema da minha dissertação, eu resolvi falar de outras coisas que atravessam o meu cotidiano e que, no fim das contas, tem a ver com a história desse canal, que é sobre a vida de uma mulher com deficiência, né? Que trabalha, que vive aí. Então, o que acontece? Hoje eu quero contar pra vocês uma historinha, qual eu costumo fazer sempre, né? Para depois a gente pensar junto alguns conceitos, algumas problematizações que podem ser interessantes para que a gente construa, né, uma coisa diferente aí, para que a gente repense certas coisas. Então, vamos lá? É o seguinte, eu fiz um roteiro, agora estamos com roteiro nesse canal, estou tentando, né, fazer roteiros. E eu queria começar falando sobre como o jornalismo e nos retratam, né? Vem nós, pessoas com deficiência, e como a gente é retratado nos jornais impressos, nos jornais que a gente lê, né? Que a gente tem por aí. O que acontece? As pessoas com deficiência, elas são tratadas em 3 grandes categorias, digamos assim. Eu vou tentar resumir desse jeito, que eu acho que fica didático para você aí que está me assistindo. Então, a gente tem o exemplo de superação, que o título das notícias é tipo assim: fulano nasceu com essa deficiência congênita, mas hoje está no mercado de trabalho, um exemplo para quem acompanha sua trajetória. Está errado, porque o fulano, sim, passou por uma situação, por várias situações que não são muito boas, muito palatáveis e que a maioria das pessoas não passa, mas ele está trabalhando, ele está conseguindo o sustento dele. Isso é o que todo mundo faz. Não é porque nós, pessoas com deficiência, passamos por coisas diferentes do que vocês passam, que a nossa vida tem que ser um exemplo de superação, tem que ser exaltada. Isso não é bom. Não é bom para a pessoa que é alvo desse discurso, não é bom para quem lê esse discurso, né? Não é bom para as pessoas que estão ao redor também. Por quê? A gente acaba caindo em outros estereótipos, que é da pessoa com deficiência, que é sempre boazinha, que a pessoa é fantástica, que a pessoa é um cristal sem defeitos, e não é assim. Pessoas com deficiência são pessoas, é por isso que o termo pessoa vem primeiro que o termo deficiência. Não se usa mais deficiente, e isso acontece bastante nas matérias, né, jornalísticas. Fulano, o deficiente? Não, porque a gente não quer que essa característica sobreponha as demais características da pessoa. Se você não sabe, essa nomenclatura, ela nasceu quando a ONU foi conversar sobre o lugar das pessoas com deficiência no mundo, né? Isso vem depois da Declaração dos Direitos Humanos, né? É uma convenção internacional das pessoas com deficiência, que no Brasil deu a lei LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e é um tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Isso veio lá no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90.
Então, desde lá, não se usa mais esse termo. Há quase 30 anos a gente tem aí que lembrar, né, para os colegas jornalistas, que o termo deficiente não é usado. Que se usa pessoa com deficiência com o objetivo de que a pessoa venha antes das características físicas e intelectuais dela. Então, você exaltar demais a trajetória de uma pessoa, você não está contribuindo, você não está passando informação. Na verdade, a vida da pessoa com deficiência não tem que ser também digna de nota em jornal, assim, é só uma vida, como a vida de quem está aí me assistindo, né? Outra coisa que acontece bastante também, outra grande categoria, é a do coitado. Fulano tem que sobrepor todas essas dificuldades para ir até a escola, com sua cadeira de rodas e não sei o que. Aí sempre tem aquele fundo triste, né? A edição podia colocar aí o fundo triste, as musiquinhas tristes, né? Aquelas tipo assim, coisas assim. Quando é em TV, né? Quando é em rádio, vem pra emocionar a pessoa que tá assistindo, pra pessoa se sentir tocada pela história do fulano que tem que sair todo dia com sua cadeira de rodas ou com a sua bengala, numa cidade que não tem piso tátil, etc, etc, etc. Por que isso não ajuda nós, pessoas com deficiência? Porque isso faz com que as pessoas reforcem a sua ideia de que nós somos coitados, dignos de pena. E nós não somos. De novo, nós somos apenas pessoas com deficiência, que têm potencialidades específicas e capacidades específicas também, como todo mundo aí que está me assistindo, né? Então, quando você tenta trazer um discurso de que aquela pessoa é um coitado, um digno de pena, que tem que ser cuidado pelo Estado, você tira do Estado a responsabilidade de dar condições dignas para que aquela pessoa se exerça e floresça enquanto um cidadão. Gente, o assunto é tão foda que minha voz tá até falhando. Então, assim, você tira as potencialidades daquela pessoa e então automaticamente vem na sua cabeça a ideia de que aquela pessoa tem que ser cuidada. E não. Eu me arrisco a dizer que na grande maioria dos casos, não. Não tô dizendo aqui que existem situações de pessoas com deficiência que precisam sim de cuidados, mas isso também não deve tirar delas a dignidade. O fato delas serem cuidadas por alguém não deve fazer com que essas pessoas passem por situações vexatórias, humilhantes, ou que tirem delas a dignidade e a possibilidade de se exercerem. Então, o coitado também é uma categoria problemática. Então, vamos aqui fazer uma recapitulaçãozinha básica? Vamos. O herói, a pessoa que é um exemplo, não é bom. Por quê? Porque você tira a humanidade daquela pessoa e põe ela em um outro patamar que não é bom nem para ela e nem para quem assiste a essa pessoa. O coitado, que é a categoria abaixo, também não é bom, porque você tira daquela pessoa, de novo, você tira a humanidade daquela pessoa e diz para ela mesma e para quem está ali assistindo que ela é uma pessoa, uma categoria menor de pessoa, ela é digna de pena, portanto não merece ter plenas condições de se cuidar e de se virar no mundo. Essas duas situações são problemáticas. Uma outra categoria que eu quero deixar aqui para vocês é quando você tira da pessoa com deficiência o direito de fala. Dia desses eu estava vendo uma matéria sobre um projeto de Libras, né, que foi feito, eu sou aqui de Belo Horizonte, então foi feito aqui em Belo Horizonte e tal, e a matéria foi toda construída em cima do projeto e a pessoa com deficiência, no caso a pessoa surda, apareceu no final, menos de 30 segundos de sonora. A fala das pessoas na TV a gente chama de sonora. Então, assim, é quase como aquela situação, não sei se vocês já perceberam ou já ouviram contar, da pessoa com deficiência chegar num rolê, num bar, e aí chegarem pra pessoa que tá do lado e falar: então, o que ela quer tomar? Não, não. A pessoa fala por ela mesma. Isso é da condição de humana daquela pessoa, de cidadão daquela de cidadão daquela pessoa. Pode falar por ela mesma. E quando a gente vê a construção de uma matéria, seja de TV, de rádio, de impresso, não interessa, a construção de uma matéria onde essa pessoa, a fala dela é dada lá no final, também é problemático.
Porque você está dizendo, você está reforçando a ideia de que pessoas com deficiência não sabem falar por elas mesmas, já que elas têm que ser cuidadas, ou então já que elas são tão superiores e tão exemplo, que não precisam falar por elas mesmas, não precisam expressar suas vontades. Isso é muito problemático. E o que acontece, né? O discurso, ele reflete a realidade e ele interfere na realidade. E quando eu digo discurso aqui, eu tô falando das matérias, né? As matérias da imprensa, do jornal impresso, do rádio, da TV, eu tô falando disso. E se o discurso reflete a realidade, é um reflexo da realidade, na realidade, no mundo real, no mundo palpável, no mundo tangível, que não é aqui esse espaço controlado do YouTube onde a gente está, as pessoas com deficiência também são vistas como exemplos de superação, coitados ou pessoas que não podem falar por elas mesmas. E isso é muito problemático. Eu vou expor para vocês agora é a hora do exemplo da minha vida. Que, por sorte ou azar, acontece bastante. Então, eu, enquanto jornalista com deficiência, já houve situações em que uma pauta ou uma matéria não me foi dada por acharem que eu não daria conta de cumprir aquele cronograma da matéria, aquele combinado da matéria. Essa semana mesmo, eu passei por uma situação ruim no trabalho, de expor o que eu tô dizendo, né? A minha opinião enquanto pessoa com deficiência sobre matérias com deficiência, e a minha fala foi desmerecida, porque ficou para a pessoa que me ouvia, o que eu tava dizendo não tinha valor. Porque o que eu tava dizendo era só porque eu era afetada pelo fenômeno. Então, toda hora ela me pedia, mas e dados? Mas e coisas concretas? A coisa concreta sou eu. Eu ali naquele espaço, eu sei do que eu tô dizendo. E acontece muito das pessoas, os colegas fazerem matéria sobre pessoas com deficiência e eu tá do lado e eu não ser consultada, né? Por quê? Porque a minha fala não importa, porque eu sou também uma coitada, né? Porque eu sou também, uma pessoa com deficiência coitada, o que ela tá falando. Não, é só porque sofreu muito, né, e tal. Ou então, no meu trabalho ser visto como um trabalho, nossa, que legal isso aqui, porque eu sou um exemplo de superação. Olha, minha vida é toda cagada, mas aí eu fui lá e consegui um emprego. Ou então, de alguém querer falar por mim mesma. Por exemplo, quando eu corrijo um colega sobre os termos, mas não é assim não, eu li não sei aonde que é deficiente. Eu estudo isso, para além de ser uma pessoa com deficiência, eu estudo o fenômeno da deficiência. Então, o meu discurso, ele é validado, não é só pela experiência que ele é validado pela pesquisa científica também, e pelo tempo de profissão também. Eu estava fazendo as contas, e desde o meu primeiro estágio até hoje, eu já tenho 11 anos de jornalismo. Isso é uma estradinha boa, né? Mas, por eu ser uma pessoa com deficiência, isso tudo é meio que automaticamente anulado, e isso é muito problemático. Então, assim, aos colegas jornalistas, caso algum esteja me assistindo, cuidado com a forma como vocês retratam as pessoas com deficiência. É de muita responsabilidade colocar um conteúdo no ar, ou na web, ou nas ondas do rádio. Isso influencia muito as pessoas. Então, assim, cuidado não quer demais, né? É um tema que precisa ser constantemente construído, que é pouco falado, já que não tem pouco tempo que nós, pessoas com deficiência, começamos a ser protagonistas das nossas próprias histórias. Então, cuidado não quer demais, perguntar ao coleguinha, caso exista, né? Porque somos raros, pessoa com deficiência que estiver do lado aí nas redações, sobre como que as coisas devem ser feitas e tratadas, também não quer demais. Então, é isso. Vou tentar trazer outras coisas aqui pra vocês, que não seja só da minha dissertação, que vai muito bem, obrigada. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.